Olá para você que está acompanhando a programação da TV Câmara. A partir de agora começa o Saúde em Foco e nós vamos falar sobre a síndrome do intestino irritável, uma queixa comum no consultório médico. E quem vai conversar com a gente hoje é o médico Dr. Hamilton Funes, que é cirurgião geral, gastroenterologista, é cirurgião bariátrico também e nutrólogo. Doutor, muito obrigada por sua presença em nosso programa. Doutor, a síndrome do intestino irritável, antigamente, ela era tratada como outros problemas, outras doenças, é isso? Antigamente não se dava assim tanta importância às disfunções do aparelho digestivo de uma maneira geral. As pessoas eram rotuladas, né, sempre como poliqueixosas ou como pessoas muito nervosas. E isso era uma coisa muito frequente, as queixas dispépticas, as queixas de má digestão, as queixas que de alguma maneira tiravam o conforto dessas pessoas, né? E a preocupação com outras doenças. E quando isso não se fazia um diagnóstico de uma doença visível, palpável, esses pacientes ficavam aí rodando eternamente com queixas sem nenhum tipo de possibilidade de tratamento. Aí foi que as coisas foram melhorando e hoje a gente consegue fazer o diagnóstico de algumas doenças relacionadas ao aparelho digestivo, na realidade funcionais, que são doenças que não estão relacionadas com um processo físico, por exemplo, pedra na vesícula, é uma doença inflamatória do intestino, né, que são essas dispepsias e a síndrome do intestino irritável, que hoje é uma doença que pode ser tratada. Ela apresenta alguma característica física no paciente ou não? Não, física não. Ela apresenta sintomas muito importantes, né? Os pacientes normalmente portadores da síndrome do intestino irritável, eles apresentam um certo número de sintomas durante um período na semana, a partir de um processo de algum tempo atrás. Então, por exemplo, de 3 a 6 meses, pacientes que apresentam pelo menos uma ou duas vezes ao dia algum dos sintomas relacionados à síndrome do intestino irritável. Por exemplo, dor abdominal, diarreia ou constipação intestinal, principalmente. E esses sintomas, com a duração e o período e as vezes que acontece, a gente pode tentar fazer o diagnóstico da síndrome do intestino irritável. Mas é importante que se diga que isso a gente só pode rotular o paciente como tendo síndrome de intestino irritável após fazer o diagnóstico de todas as outras doenças que de alguma maneira possam dar algum sintoma parecido. Então, nós temos que excluir as intolerâncias alimentares, nós temos que excluir, por exemplo, as colicistopatias, nós temos que excluir as doenças inflamatórias do intestino, a presença de algum tipo de câncer, né? Então, a gente tem que fazer uma pesquisa diagnóstica muito bem elaborada para depois, então, dar o diagnóstico do paciente com síndrome de intestino irritável. Quer dizer, descartando todas essas doenças e aí chega-se a esse diagnóstico. Exatamente, é um diagnóstico de exclusão. Certo. Doutor, vamos acompanhar aqui no nosso monitor. Aqui a gente vê, né, o intestino. A gente tem a cavidade oral, onde os alimentos são ingeridos. Da cavidade oral, nós descemos por um tubo, que é o esôfago, né, até o estômago. Esse estômago é esse órgão um pouquinho mais dilatado aqui. Aqui nós temos o fígado e o baço, tá? O estômago, ele vai para o intestino, para a primeira parte do intestino, logo a seguir, num segmento do intestino chamado duodeno. O duodeno, ele é chamado assim porque normalmente ele é medido em 12 dedos, então é chamado duodeno por causa disso. É um segmento pequeno do intestino, né? E depois, então, começa o intestino delgado. O intestino delgado, na parte superior, à esquerda, normalmente fica aqui o jejunum. Na parte inferior, à direita, nós temos o íleo. O íleo, o alimento vem do estômago para o duodeno, do duodeno para o jejunum, do jejunum para o íleo, e do íleo, então, ele passa para o intestino grosso. O intestino grosso tem essas 4 partes mais importantes aqui. O cólon ascendente, ele passa para o outro lado pelo colo transverso, vem aqui pelo colo descendente, aqui ele faz uma curva parecendo um S chamado sigmoide, e lá embaixo vai o reto
vai o reto aonde as fezes vão ser eliminadas. A maioria dos transtornos do síndrome do intestino irritável se passa aqui nesse segmento do intestino grosso, que está relacionado com a evacuação. E qual que é a explicação para isso, doutor? Ser no intestino grosso? Então, de uma maneira geral, isso é uma disfunção, parece ser uma disfunção motora, né? Aonde do movimento, né? Então, são pacientes que, de alguma maneira, têm um movimento exacerbado do intestino, ou às vezes diarreia, por exemplo. Diarreia. E às vezes ele pode ter um movimento diminuído, né? Aí a pessoa vai ter constipação, por exemplo. E tá? Quando as fezes estão aqui, estão nesta aqui, parte. Que aqui é assim, né? Os alimentos, a maioria dos alimentos são absorvidos aqui no intestino delgado, tá? Os macronutrientes, os micronutrientes, de uma maneira geral. Essa região aqui do intestino é onde existe a maior absorção de água, tá? Então, por exemplo, nesse canto aqui do intestino grosso, as fezes são mais líquidas. E à medida que as fezes vão andando, que o bolo fecal vai andando através do intestino grosso, a água vai sendo absorvida e as fezes vão ficando endurecidas, tá? Então, por exemplo, se você tem uma absorção maior de água, um movimento lentificado, você vai ter um maior contato das fezes com o intestino, você vai ter uma maior absorção de água. Se você tem um movimento exacerbado dessa parte do intestino, você vai ter uma eliminação maior, uma quantidade maior de água e umas fezes mais líquidas, né? Então, a gente tem que conseguir modular esse intestino para que as pessoas consigam ter uma boa vida na relação, uma boa vida digestiva, né? Sim, quer dizer, então é no funcionamento do intestino, que obviamente interfere na vida da pessoa, porque se ele não estiver funcionando bem, estiver funcionando de menos ou mais, vai causar esses transtornos. Além do mais, o que acontece? As vísceras, de uma maneira geral, elas podem ter maior ou menor sensibilidade, né? Então, por exemplo, aqui o estômago, né? Às vezes, numa quantidade pequena de alimento no estômago de uma pessoa, já dá um processo de saciedade muito grande, né? Então, às vezes, existem pessoas que comem muito pouco e ficam empanzinadas de uma maneira geral, não é? Isso é um processo, às vezes, só de estufamento, né? Aí já é uma doença aqui do aparelho digestivo superior, né? Mas é uma dispepsia, é uma má digestão. É uma má digestão. Isso tudo se confunde muito, né? Então, cabe ao médico, na realidade, separar o joio do trigo, saber aonde que está esse maior problema. É no aparelho superior, porque o estômago está esvaziando devagar, por exemplo, o paciente diabético tem uma coisa chamada gastroparesia. Ele deixa o estômago lento. Então, aquele alimento fica ali, difícil de digestão, ele elimina devagar esse alimento para frente e o paciente sofre com isso. Até o alimento chegar nessa região aqui, onde a gente vai ter essas outras alterações. Então, o sistema digestório, ele é um processo complicado de entender, né? A gente tem muita relação com o cérebro, a produção dos neurotransmissores, por exemplo, serotonina, que é produzida no intestino. Então, existe uma comunicação entre o cérebro e o intestino que é muito importante também. Era isso exatamente que eu iria abordar com o senhor agora na sequência. Qual que é essa relação do cérebro com o intestino e agora com a síndrome do intestino irritável? Então, você imagina o seguinte, nós temos dois tipos de sistema nervoso. Um sistema nervoso que você comanda, né? A minha vontade. Eu mexo meu braço, você mexe o seu braço, que eu quero. Mas você, eu por fecho exemplo, o olho porque eu quero. Mas você não pode comandar seu intestino. Depois que você colocou o alimento na boca, quem manda é o cérebro. É autônomo, vai seguir esse funcionamento. Vai seguir esse funcionamento. A secreção, toda a secreção digestiva é feita por esse eixo, né? Toda a motilidade gastrointestinal é comandada por esse processo. A secreção de hormônios, de neurotransmissores também, alguns deles
produzidos nessa situação, então existe uma interação muito grande. Então, qualquer problema, né, que você tenha nessa situação, um processo de ansiedade maior, algum problema maior, você pode ter aí uma alteração. Então, como que a gente pode relacionar o estado emocional das pessoas com a síndrome do intestino irritável? Então, existe uma relação importante, né? Uma das primeiras abordagens que a gente deve fazer com o paciente, antes de explicar que a síndrome do intestino irritável, primeiramente, é uma doença benigna, né? Muito boa notícia, né, doutor? Que coisa boa. Benigna, porque muitas pessoas chegam ao consultório muito ansiosas, porque pensam que estão gravemente doentes, né? Então, depois que você faz o diagnóstico, olha, você não tem câncer, você não tem uma doença inflamatória importante, você não precisa ser operado, né? Você tem uma doença assim, 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 que nós precisamos tomar determinadas condutas com você para que você tenha uma vida saudável. Isso já melhora muito o paciente. Temos que avaliar todo o estado emocional dessa paciente. Como que está o relacionamento familiar, como que está o relacionamento no trabalho, se ela é muito ansiosa de uma maneira geral, se ela precisa de uma equipe multidisciplinar para tratá-la, precisa de um psicólogo, precisa de um nutricionista. Então, isso tudo é um processo, né, conjunto para a gente conseguir eliminar essas pequenas coisas. É importante, então, a relação médico-paciente, de confiança. Muito importante. Não é, doutor? Eu acho que é muito importante. Nessa área, porque como envolve esse emocional e chega a indicar o tratamento psicológico, a encaminhar para um psicólogo? Sim, eventualmente sim. Eventualmente sim. Eu acho que é importante. Se a gente consegue definir que existe um grau de importância muito grande, né, a gente encaminha para tratamento com um psicólogo, ou às vezes com um psiquiatra para medicar, porque existem doenças associadas, né, do ponto de vista psíquico, que podem ser usadas drogas específicas para isso. Entendeu? E as pessoas resistem a esse tipo de encaminhamento ou não, doutor? Olha, ainda resiste, né? Porque as pessoas acreditam, esse tipo de tratamento mudou muito hoje, já se aceita mais. Mas antigamente as pessoas achavam que eram loucas, né? Eu sou louca? Não sou louca. Como eu vou tratar com Estou com problema no intestino, eu estou com diarreia, eu estou presa. Você está mandando no psicólogo? Imagino. Não tem nada. Então, esse tipo de relacionamento com o paciente, se você mostra para ele a importância desse tratamento, ele aceita, claro, né? Ele aceita. E a função da primeira consulta, ou nas consultas subsequentes com o cirurgião ou com o gastroenterologista que mexe com isso, é encaminhar o paciente e convencê-lo, né? Para ele ficar seguro com relação ao tratamento com um psiquiatra ou com um psicólogo. Então, é importante esse esclarecimento, né, minucioso da doença. Muito importante. Doutor, nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho eu volto com o Saúde em Foco. Eu estou conversando hoje com o doutor Hamilton Funes sobre a síndrome do intestino irritável. Você sabe o que é isso? Você tem? Então, aguarde um instante só que eu volto no próximo bloco. O Aedes aegypti é um mosquito que se originou a partir da África, mais precisamente do Egito, e se adaptou plenamente na área urbana. Ele tem um hábito antropofílico, ele se alimenta de sangue principalmente. A fêmea se alimenta de sangue para poder amadurecer os seus ovos. Ele tem uma capacidade de adaptação ao meio urbano e no convívio com o homem, que é a sua principal fonte de alimentação, o sangue humano. Lixo que não é lixo. Você sabia que ao jogar o óleo de cozinha na pia, ele pode se acumular na caixa de gordura, que com o tempo vai ficar entupida ou chegar a algum corpo hídrico e contaminá-lo? Para se ter uma ideia, apenas 50 miligramas de óleo são capazes de poluir 25 mil litros de água, diminuindo o oxigênio e causando a morte de peixes. Qual a saída então?
armazenar o óleo em garrafas fechadas e entregar em pontos de coleta. Em algumas cidades, há até cooperativas que recolhem o óleo usado para transformá-lo em sabão. Quer mais informações desse tipo? Acesse facebook.com/MP Federal. Estamos de volta com o Saúde em Foco. Hoje nós estamos conversando sobre a síndrome do intestino irritável. Eu recebo em nosso programa o Dr. Hamilton Funes, que é cirurgião geral, é gastroenterologista, nutrólogo e cirurgião bariátrico também. Doutor, como que a alimentação pode ajudar para ter e também não ter a síndrome do intestino irritável? Olha, a alimentação é uma coisa muito importante, não só nesse caso específico, mas de uma maneira geral, né? Hoje, uma orientação nutricional, ela é muito importante, mas o alimento especificamente não tem função em desencadear uma síndrome de intestino irritável. Uma pessoa que come determinada substância e tem a síndrome de intestino irritável. Não existe essa relação assim absoluta, entendeu? O que existe na pessoa com síndrome de intestino irritável são algumas orientações que nós damos ao paciente para melhorar os sintomas. Então, por exemplo, se ele tem uma situação de constipação intestinal, a gente orienta que ele de intestino preso, que ele tem intestino preso, orientamos que ele faça o uso de uma alimentação que seja um pouco mais laxante, né? Se nós temos um paciente que tem diarreia frequente, né, nós fazemos com que ele use algum tipo de alimento e evite alguns tipos de alimentos que sejam laxantes, né? E que ele faça uma alimentação de uma maneira equilibrada, né? Nós não podemos relacionar intolerância alimentar à síndrome de intestino irritável, que isso é uma outra situação. Então, por exemplo, intolerância à lactose, glúten, não. Exatamente não. Né? Isso é uma outra coisa, é específico. Se você tem um paciente que tem intolerância à lactose, você tira a lactose, esse paciente vai melhorar muito. E esse é um dos melhores testes para quem tem intolerância à lactose. Você faz exame, pede uma série de radiografias, uma série de coisas para afastar outras doenças, mas se você tira o leite, ou tira a lactose, ou os alimentos lácteos de uma maneira geral, e o paciente melhora bem, você praticamente faz o diagnóstico de intolerância à lactose. A mesma coisa com o glúten, né? Existem vários testes imunológicos, vários testes importantes para você fazer o diagnóstico de intolerância ao glúten, mas se você suspende o glúten durante um período desse paciente, fala assim, ó, você tem intolerância ao glúten, você vai fazer esses exames, mas nesse período você vai tirar esses determinados alimentos que têm glúten, tá? Não vai comer macarrão, não vai comer pão. Vamos tirar isso aqui, o paciente já volta, doutor, melhorei barbaramente. Isso já é um diagnóstico, entendeu? E a gente não pode associar nenhum tipo de intolerância à doença, à síndrome de intestino irritável, tá? Que na realidade ela não é considerada uma doença. É isso. Né? Então, assim, a síndrome, o intestino ele fica bastante sensível. É importante nessa parte alimentar o paciente anotar, observar o que agrava o funcionamento do intestino ficar desregulado, vamos dizer assim, seja com diarreia ou intestino preso. Quer dizer, é bem individualizado e o paciente se conhecer mesmo, doutor. Exatamente, né? O que a gente faz? Até algum tipo de alimento que às vezes o paciente relaciona com a doença e que às vezes não é esse tipo de alimento, né? Eu como chocolate e passo mal, mas se você vai avaliar com o tempo, não é o chocolate que está fazendo mal, existem outras coisas, né? Então, às vezes o paciente deixa de usar uma alimentação que ele gosta e não tem relação com aquilo que ele está sentindo. A gente tem que tomar esse cuidado também, entendeu? Agora, o que a gente tem que fazer? Fazer com que a pessoa tenha uma alimentação saudável, equilibrada do ponto de vista nutricional. Então, pessoas que exageram, por exemplo, no uso da gordura, né, vão ter uma dificuldade maior de fazer a digestão, né? Então, uma paciente que tem intestino irritável, come um excesso de alimento gorduroso ou uma refeição farta,
é claro que pode exacerbar esse tipo de sintoma. Então, a gente orienta tanto para essas pessoas como para todos os indivíduos, de uma maneira geral, que tenham uma alimentação saudável, equilibrada, né? Que não se cometa nenhum tipo de exagero, porque qualquer pessoa, né, que num domingo exagera na feijoada, exagera na caipirinha, na cerveja, não vai ter um fim de tarde de domingo com boa digestão. Você concorda? Correto. Não é? Então, Vai exigir bastante. vai exigir bastante do coitado do sistema digestório. Então, tem que se preparar, tem né, que se doutor? preparar, não é? Então, é isso que acontece. A gente tem que ir orientando. É claro que ó, eu não me sinto bem com esse medicação, com esse alimento. Ó, vamos comer com mais moderação, vamos substituir por esse. Mas, no final, a gente tem que, de uma maneira geral, orientar que as pessoas comam de tudo, né? Desde que não tenha nenhum tipo de efeito numa doença que ele tem. Então, por exemplo, o diabético não pode exagerar no açúcar, o hipertenso não pode exagerar no sal, e vai por aí afora. A gente tem a pessoa que tem hipertriglicerinemia, tem triglicérido muito alto, não pode exagerar da gordura, e assim por diante. Então, quem não tem nenhum tipo de restrição por um processo médico, deve comer de tudo de uma maneira equilibrada. E a síndrome, ela pode atingir homens e mulheres em todas as idades? Como ocorre? Ela atinge mais as mulheres, né? De uma maneira geral, ela Que atinge mais notícia as boa, mulheres. doutor. As mulheres também? As mulheres mais. As mulheres Por mais. que, doutor, as mulheres? Então, eu acho que até hoje, mais até pela atividade da mulher, né? A mulher hoje tem uma atividade tal qual a do homem, com muito mais responsabilidade, né? A gente hoje, as mulheres no mercado de trabalho, tendo que cuidar dos filhos, tendo que cuidar da casa, e com as atividades hormonais diferentes, as oscilações hormonais diferentes da do homem, né? O tipo de preocupação, né? De uma maneira geral, a gente observa no consultório que o homem não é tão preocupado com a doença. E a gente nota isso em várias doenças, né? Que o homem ele demora mais para procurar o médico. E quando ele procura, ele já está até numa situação mais complicada. Isso não mas quer dizer ele que consegue... seja uma coisa boa, né, doutor? Exatamente. Então, às vezes a gente está dizendo que a mulher apresenta mais, mas a gente não tem, de repente, a oportunidade de ter esses pacientes com a gente, porque eles não gostam de se identificar muito, de repente, né? Entendeu? E não estão muito preocupados, se preocupados preocupam muito isso. A mulher já fica preocupada, a mulher já fica mais preocupada, já maximiza isso. Né, a situação. Exatamente. E no período menstrual também, esse funcionamento do intestino das mulheres também é diferente, também, né, doutor? A gente tem pacientes que se queixam mais nesse período pelas alterações hormonais e pelas alterações do dia a dia também, né? Eles ficam mais preocupadas, mais nervosas, mais alteradas. Isso tudo também tem alteração com relação ao sistema digestório. Chegando agora ao final da nossa entrevista, parece-me que eu observo que depende muito da pessoa mesmo, conviver bem ou controlar, driblar essa síndrome do intestino irritável. É isso, doutor? Eu estou enganada numa consideração final? Eu acho que essa é uma coisa importante, né? A gente tem que identificar bem o que a gente tem, como é um processo que a gente pode dizer que seja funcional, não é? De funcionamento, de funcionamento de um órgão que não está funcionando de alguma forma adequadamente, entender bem isso aí, né? E não dar valor tanto aos sintomas, não é? Porque, na realidade, quanto mais a gente valoriza o sintoma, qualquer que seja o sintoma, essa situação parece que cresce no organismo, né? Quem tem uma pequena dor de cabeça e é muito queixoso, a dor de cabeça parece que aumenta muito. E assim sucessivamente em todas as situações, né? O que a gente tem na realidade é que tem que ter equilíbrio, colocar o raciocínio para funcionar acima do processo emocional e procurar um especialista para ter a orientação necessária, né? E não maximizar tanto essa situação, porque é uma situação comum, tratável, e, de alguma maneira, ela passa a ser mais suportável
à medida que a gente vai entendendo esse problema. Correto. Então, doutor, é se cuidar, entender o funcionamento do intestino com a ajuda de um especialista que vai poder descartar várias doenças e colocar novas condutas para esse paciente. Doutor, é isso, não é? É isso mesmo. A ideia é exatamente essa. Doutor, muito obrigada por sua presença no Saúde em Foco. A entrevista foi muito boa, seus esclarecimentos. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. E assim a gente termina o Saúde em Foco de hoje. Nós conversamos sobre a síndrome do intestino irritável, uma queixa comum no consultório médico. Espero que você tenha gostado. E se você quiser acompanhar novamente este programa ou outros temas do Saúde em Foco, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Câmara Rio Preto. Até o próximo programa. Eu te aguardo. Tchau.